USCS promoveu entre os dias 8 e 11 de setembro a 12ª edição de sua Semana Jurídica. Confira o que foi destaque na matéria a seguir. Boa noite, alunos, boa noite, alunas, professores e professoras. A USCS realizou mais uma edição da Semana Jurídica entre os dias 8 e 11 deste mês. Ministrando as palestras estavam, entre outros, o promotor de justiça, Dr. José Carlos Cossenzo, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e o professor mestre João Daniel Rassi, autor do livro Lei de Drogas Anotada. O Dr. Caio Bartini Nascimento encerrou a série de palestras falando sobre o Supremo Tribunal Federal e as limitações ao poder de tributar. O evento, que já está na sua 12ª edição, traz profissionais renomados do direito discutindo temas relevantes para os formandos da área. Então eu agradeço imensamente a atenção de todos, espero que vocês consigam e continuem a trilhar nesse maravilhoso caminho do mundo jurídico e podem contar comigo através do professor Wander e dos demais professores naquilo que vocês tiverem necessidade. Agradeço a oportunidade, eu encerro. Confira agora uma matéria sobre acessibilidade. Caminhar pela Grande São Paulo não é nada fácil, ainda mais se você tem algum tipo de deficiência física. Foi pensando em atender essas pessoas que surgiu a AVAP. A gente vai conferir um pouco do trabalho deles agora. A AVAP é uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, foi fundada pelos funcionários da FOCS, existe há 27 anos e significa Associação para a Valorização e Promoção da Pessoa com Deficiência. Por mais que tenha melhorado muitas coisas, ainda há muita dificuldade para a pessoa com deficiência, para nós, pessoas com deficiência. As escolas, elas não são adaptadas, as faculdades, nem todas são adaptadas a pessoas com deficiência. Transporte, hoje em dia o transporte é uma situação muito complicada para a gente com deficiência. Eu, como tenho uma deficiência, tive uma grande dificuldade para voltar a trabalhar, porque o transporte não me oferecia o que eu precisava. Então, se eu fosse depender do transporte, eu não voltaria a trabalhar. Eu tive que arrumar outra maneira de voltar a trabalhar, comprar um transporte próprio. Na AVAP a gente tem o trabalho de reabilitação clínica, que a gente conta com uma equipe interdisciplinar, formada por médicos, assistentes sociais, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. A gente tem o trabalho do centro de convivência, são 2 unidades, onde o adolescente passa a maior parte do tempo realizando atividades dirigidas. A gente tem o programa de reabilitação profissional, onde a gente orienta e trabalha com o adolescente, uma proposta realmente para ele ser colocado no mercado de trabalho, mas com todo o desenvolvimento profissional realizado. E a gente também tem o trabalho da inclusão e da capacitação, que é um trabalho onde a gente, na capacitação, a gente realiza programas de cursos mesmo voltados para a comunidade, para algumas empresas que realizam parceria com a AVAP, com o objetivo de oferecer cursos importantes que a pessoa passe a ser cada vez mais capacitada para o mercado de trabalho, né? Esses cursos são oferecidos para pessoas com deficiência ou sem deficiência. Então, assim, eu pego metrô, ônibus, trem, né? Várias coisas para chegar até aqui. As pessoas na rua, graças a Deus, são ótimas, mas, por exemplo, o trem, na hora de entrar, eu abro a minha bengala, quando eu estou andando, o buraco, o vão que tem entre a plataforma e o trem é enorme. Então já é um cuidado que eu tenho que ter para medir e andar, né? Aí, passada essa fase, tem o ônibus. O ônibus eu tenho que esperar um tempão. Às vezes alguém que vá pegar o mesmo ônibus que eu para me dizer quando ele chega, porque eu estou esperando o meu ônibus chegar e tem alguém que vai me falar o ônibus que eu vou pegar. Só que essa pessoa passou o ônibus dela. Ela teve que ir embora e aí eu fico sem alguém para me avisar o ônibus. Tem que esperar outra pessoa chegar para me avisar. Então, todos esses contratempos acabam sendo uma dificuldade, mas com a força de vontade a gente consegue superar
essas barreiras, né? Mas ainda falta bastante acessibilidade na rua, por exemplo, ponto de ônibus, tem lugar que a gente vê fora do Brasil que é sonoro, é bem acessível, né? Então o cego sabe quando o ônibus chegou. Aqui a gente não tem isso. Minha maior dificuldade é essa. A gente também executa palestras, né? Palestras para a comunidade, para escolas, para empresas, orientando mesmo quanto à norma, que é a norma NBR 9050, que é a norma de acessibilidade. Eu tenho uma grande história assim na AVAP. Eu comecei a trabalhar cumprindo cotas de pessoa com deficiência na AVAP. Foi um lugar que me acolheu e eu tive grandes aprendizados. Eu cresci muito aqui dentro da AVAP. Eu tenho muito que agradecer aqui à AVAP. E eu acho que tudo que eu sei, que eu sou hoje, eu agradeço muito à AVAP. A gente tem um trabalho voltado às empresas que a gente oferece consultoria. No momento que a equipe vai até o local, avalia o local da empresa, o local onde foi solicitado, e por um índice de porcentagem a gente verifica o quanto essa empresa está acessível para o deficiente. E aí a gente passa um relatório, um diagnóstico da situação, orientando essa empresa o que ela pode fazer para atingir o nível adequado de acessibilidade, o quanto ela pode colaborar com isso. A VAP, ela me ajuda. Eu entrei agora, dia 17 de agosto, é super recente, e a minha história seria engraçada se não fosse trágica, né? Eu trabalhava num órgão público até pouco tempo, passei concursada, estudei pra caramba, e aí chegando lá não tinha acessibilidade para mim. O prédio é tranquilo, tinha elevador, claro, o elevador não falava, não tinha ainda o sistema de voz porque é um prédio meio antigo, mas o sistema do computador, o sistema interno do órgão público, ele era incompatível com os leitores de tela para deficiente visual, para cego total. Então eu não tinha como acessar o sistema do órgão. Eu fui ficando muito deprimida, isso foi mexendo com a minha autoestima. Eu fui obrigada a largar e vim para a VAP, ironicamente até, para trabalhar na inserção, na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e na vida como um todo, cursos de capacitação. A pessoa pode ter acesso ao site, que é www.avap.org.br, e entrar em contato com uma das nossas unidades que estão descritas no site e solicitar um trabalho, uma orientação melhor sobre acessibilidade. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Não saia daí. Hoje eu vou contar uma história para vocês. Sabe aquele homem que se veste de branco e que gosta de cuidar do outro? Então, um desses aí cuidou de um menino espoleta que só vendo. E o seu pai ficou todo contente. Dessa caridade saiu um grande sonho. E se chama Casinha, que virou um hospital. Está fazendo 15 anos. Graças ao pai contente, o homem de branco, de azul, de laranja. E graças a você, é claro. GRAAC, 15 anos combatendo e vencendo o câncer infantil. E agora, José? O clima esquentou, a árvore caiu, a terra secou. E agora, José? O homem modificou, o risco aumentou, a poluição cresceu, o nuclear prevaleceu. Transgênico você comeu, nem percebeu? E agora, José? Seu instante de desprezo, sua incoerência, olha só o que virou. Mas calma, José, você ainda pode fazer muito, basta querer. Acorda, José. Preserve o meio antes do fim. Felice ao Greenpeace Brasil.